Então, na última apresentação, a gente viu o método dos intervalos de confiança, que essencialmente, né, a gente estudava a distribuição da média amostral ou do outro parâmetro em questão, né, a proporção, e a partir daí a gente conseguia estimar, né, o parâmetro da média populacional, né, utilizando um intervalo. Então, a gente define o intervalo, né, que na realidade ele é centrado na estimativa que a gente tem na amostra, né, mas o grande ganho de informação é a precisão. A gente consegue estimar também a probabilidade, né, do parâmetro que a gente quer estimar estar dentro do intervalo que a gente define. Então agora a gente vai ver uma outra aplicação que chama teste de hipótese. Então, são as mesmas ferramentas, a mesma teoria que a gente já viu, só que a gente vai aplicar agora com um outro objetivo. Então a gente vai ver o teste de hipóteses, né, para os parâmetros que a gente já viu. Para a média, tanto com desvio padrão populacional conhecido, tanto quanto com desvio padrão populacional desconhecido, e para a proporção. Então agora a gente vai aplicar, né, essa teoria que permite a gente realizar as estimativas intervalares, né, aplicar para alguns problemas mais práticos, né, relacionados à tomada de decisão. E a decisão aqui vai ser simplesmente aceitar ou não uma afirmação sobre o parâmetro em questão. Por isso, a gente chama, né, de teste de hipóteses paramétrico. Então, como eu disse, a gente vai ver os casos para média com desvio padrão conhecido, média com desvio padrão desconhecido, para proporção. Também tem para variância, né? Mas a gente não vai ver esse último caso aqui, não. Só vamos ver aqui os três primeiros. Então, as afirmações que a gente vai trabalhar no teste a gente chama de hipóteses. Na realidade, vão ser só duas. E elas vão ser contraditórias, ou seja, uma é a negação da outra. Então, só uma delas pode ser verdadeira, né? Então, a gente vai dar nomes, a gente dá um nome para cada uma, né? A hipótese preferencial, né, inicialmente, em geral, a mais provável, a gente denomina de hipótese nula e denota aqui por H subíndice zero. A outra hipótese, né, a contraditória, a negação dela, a gente chama de hipótese alternativa e denota aqui por H subíndice A. Exemplo. Em um processo produtivo, uma máquina está programada para tornear peças metálicas com diâmetro de 10 centímetros. O fornecedor da máquina informa que a precisão é tal que a variação no diâmetro das peças corresponde a uma distribuição normal com desvio padrão aqui de 0,11 centímetros. Em um lote, uma amostra de tamanho 40 foi selecionada e a dimensão em cada peça foi medida, obtendo-se uma média amostral de 9,968 centímetros. Quais seriam as hipóteses nula e alternativa nesse caso? Então, o parâmetro aqui, né, seria a média dos diâmetros.
Então, em princípio, como a máquina está programada para tornear peças com um diâmetro de 10 centímetros, né? Então essa vai ser a informação inicial que a gente tem, né? A hipótese de que esse valor aqui vai ser verdadeiro, que a média dos diâmetros vai ser 10 centímetros. Então, para esse exemplo aqui, a gente pode entender como hipótese nula, né? A afirmação de que o diâmetro médio, né, de todas as peças é 10 centímetros. Então, nesse caso, se a gente define a hipótese nula assim, a hipótese alternativa vai ser a negação dela, ou seja, o diâmetro médio é diferente de 10 centímetros. Para o resultado do teste, né, a gente só vai ter, então, como só tem uma das duas corretas, a gente só vai ter dois resultados possíveis para o teste. Rejeitar a hipótese nula, a ênfase é na hipótese nula, né, ou não rejeitar a hipótese nula. Então aqui a gente usou os termos aqui rejeitar e não rejeitar, né? Aí, em princípio, né, a gente estranha porque não rejeitar seria o mesmo que aceitar, né? Ou seja, eu rejeito a hipótese ou eu aceito. Mas costumou-se, né, fixar esse termo aqui para denotar esse resultado, né? Ou seja, usar o não rejeitar ao invés de simplesmente aceitar, para evidenciar o caráter probabilístico do teste. Ou seja, a gente aqui ainda está trabalhando com probabilidades, a gente não tem, a gente não chega a ter 100% de certeza, né, para rejeitar ou não uma afirmação. Então aqui, né, o sentido seria que a gente ainda não está... o verbo aceitar seria um verbo um pouco mais forte aqui. A gente aceitaria, né, se a gente tivesse 100% de certeza. Então costumou-se usar essa expressão aqui, né, não rejeitar, para indicar essa diferença de sentido. Então, por exemplo, se um teste conclui que a hipótese nula é a mais plausível, né? Então, ou seja, a gente não rejeitou a hipótese nula, não significa que ela é verdadeiramente correta, né? Apenas que é mais provável de acordo com os dados que a gente teve na amostra. Bom, então, quais são as possibilidades que a gente pode ter em relação ao resultado do teste, né? Então, a gente só pode ter dois resultados aqui, rejeitar ou não rejeitar. E a hipótese nula, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Então, quando a gente olha aqui para as possibilidades, então, por exemplo, eu posso não rejeitar a hipótese nula e ela ser verdadeira. Então, nesse caso, o teste estaria me indicando aqui a decisão correta. Por outro lado, se eu rejeitasse a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira, né, eu estaria cometendo um erro. O resultado do teste estaria me induzindo ao erro. Também poderia rejeitar a hipótese nula, né, não rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é falsa. Então, se ela é falsa, eu deveria rejeitá-la, né? Então, se eu não rejeito, eu estou sendo induzido ao erro pelo resultado do teste. E se eu rejeito a hipótese nula, sendo que ela é falsa, eu estou tomando a decisão correta. Então, eu tenho essas quatro possibilidades. Duas delas, né, seriam decisões corretas e outras duas seriam erros, né?
e a gente classifica, né, como erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Ou seja, o erro do tipo 1 é eu rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira, e o erro do tipo 2 seria eu não rejeitá-la, dado que ela é falsa. Lá no exemplo que a gente viu, né, o erro do tipo 1 aqui, para a hipótese nula, seria eu rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Ou seja, seria, seria o caso aqui que o dado da amostra, né, me levasse a acreditar que o diâmetro médio é diferente de 10 centímetros, mas na realidade ele fosse igual a 10 centímetros. O erro do tipo 2 nesse caso seria eu não rejeitar a hipótese nula, dado que ela é falsa. Ou seja, seria a informação aqui da amostra me levar a acreditar que o diâmetro médio é de fato 10 centímetros, sendo que ele é diferente. Então lembra que a gente está aproximando, né, quando o teorema central do limite ele dá uma aproximação para a gente da distribuição pela distribuição normal, que é uma distribuição de probabilidades para variáveis contínuas. Então, se a gente estiver trabalhando com variáveis contínuas, né, a probabilidade da variável subir um valor pontual é zero. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que a probabilidade da média ser exatamente igual a 10 vai ser zero. Então, a gente tem que trabalhar com intervalos, né, centrados no valor que a gente deseja. Então, se a gente pega uma amostra e a média amostral foi diferente do valor que a gente está pensando, né? Isso não implica que a média populacional vai ser mesmo diferente do valor, né? Porque a gente tem essas variações dentro das amostras. Então, cada intervalo vai corresponder a uma probabilidade de μ, né, ser de fato a média populacional. Então, como a gente fez lá no método dos intervalos de confiança, né, a gente também vai trabalhar com essa margem. Então, a gente vai fixar um intervalo centrado num valor um valor que a gente pensa ser o verdadeiro, né? E a gente vai adotar como critério. Se a média que a gente obtém na amostra estiver dentro desse intervalo, né, a gente vai considerar que a média populacional, né, deve ser de fato esse valor central. Então, como a gente conhece a distribuição, né, do estimador, cada tipo de erro, né, vai ter uma probabilidade. E se a gente conhecer a distribuição, a gente de fato consegue calcular essa probabilidade. A gente vai chamar de nível de significância, né, e denotar por alfa a probabilidade do erro do tipo 1 acontecer, ou seja, rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Ou seja, a gente está assumindo, né, como a gente está definindo aqui a probabilidade condicional, a gente está assumindo essa hipótese aqui, né, ou seja, a gente está assumindo que a hipótese nula é verdadeira.
Então, por exemplo, a gente poderia fixar alfa como 5%. Então, se a gente lembrar lá do teorema central do limite, né? Se a gente tiver uma amostra de tamanho maior ou igual a 30, a distribuição da média amostral vai ser bem aproximada por uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma dividido por raiz de n. Aqui no âmbito do teste de hipótese, né, a gente chama essa distribuição de estatística do teste. Então lá no exemplo que a gente viu, né, a gente está considerando aqui que a média vale 10, o desvio padrão é 0,11 e o tamanho da amostra é 40. Então a gente vai ter uma distribuição normal com média 10 e desvio padrão 0,11 dividido por raiz de 40. É a distribuição que aproxima o valor da média amostral. Então aqui a gente está assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, ou seja, que o valor da média populacional vale 10 centímetros. Então a gente quer definir um intervalo, né, de maneira que a gente tenha 5% de chance de rejeitá-los, ou seja, 5% de chance, né, de rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Porque aqui a gente definiu arbitrariamente, né, o alfa como 5%. Então eu vou ter a distribuição da média amostral, né, com a média 10, então vai ser centrada aqui em 10. E a gente quer definir um intervalo, né, de maneira que a gente tenha 95% de probabilidade, né, da média amostral estar dentro desse intervalo, ou seja, vai sobrar 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. Então a gente já viu que nesse caso aqui, né, os correspondentes aqui na normal padrão para essas probabilidades, né, de 2,5% aqui, seria o valor de z igual a menos 1,96 mais 1,96. A gente viu como achar esse valor na última apresentação. Então, se eu substituir aqui o z como menos 1,96 e 1,96, eu vou achar os limites aqui na distribuição da média amostral, por essa relação. São os valores aqui 9,966 e 10,34 na distribuição aqui da média amostral. Então, esse limite aqui vai valer 9,966 e esse daqui vai valer 10,034. A gente definiu o intervalo centrado aqui no valor de 10. Então, como que esse intervalo vai ajudar a gente aqui a dar o resultado do teste? Então, se a estimativa da amostra estiver dentro do intervalo que a gente definiu, a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que a média populacional vale 10 centímetros. Agora, se a estimativa cair fora do intervalo, né, seja à esquerda ou à direita, a gente vai rejeitar a hipótese nula de que a média populacional vale 10 centímetros. Esses valores aqui extremos, né, do intervalo são chamados de
valores críticos. E os intervalos complementares aqui, né, seja esse à esquerda e esse à direita, são chamados de região de rejeição. Ou seja, se a estimativa cair dentro deles, a gente rejeita a hipótese nula. Então, no exemplo lá, a estimativa na amostra foi de 9,968. Ou seja, caiu dentro do intervalo. Não caiu na região de rejeição. Então, nesse caso, o resultado do teste é a gente não rejeitar a hipótese nula. Ou seja, para esse nível de significância de 5%, a gente não teve evidência a partir da amostra de que a média populacional seja diferente de 10 centímetros. Esse é o resultado do teste de hipóteses para a média populacional, né? Nesse caso, a gente conhecia o desvio padrão populacional. Que ele deu uma informação aqui que era de 0,11.